Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Focado no Edital. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo, de Estatuto e de Ética. Estou aqui hoje com imenso prazer e satisfação nesse curso que trato como minha casa, Focado no Edital, recebendo vocês, gravando aqui para vocês, o nosso curso de questões voltado especificamente para o concurso do INSS deste ano de 2022. E não poderia ser diferente. O Focado no Edital faz tudo focado para vocês. Esse curso de questões é para o concurso do INSS e não gravado de maneira genérica. A gente, como sempre fez e como sugere o nome do curso, grava esse conteúdo para vocês focado no edital, onde eu estou trazendo aqui para vocês todos os principais pontos. Na verdade, eu passo por todo o edital, dando ênfase, claro, aos principais pontos que podem ser cobrados em sua prova. Então, meus amigos, eu estou organizando o nosso estudo, os nossos blocos, por temas. Neste primeiro bloco, o mais curtinho deles, eu vou falar da parte introdutória. Você, se passou pelo nosso curso teórico, se adquiriu nossas apostilas, já tem uma base, já tem noção de que a introdução da nossa matéria são as fontes de direito administrativo. Bom, não custa nada a gente relembrar. As fontes de direito administrativo são as leis, que é a única primária, e depois nós temos as fontes secundárias, que são jurisprudência, doutrina e usos e costumes. Depois, você também aprende que o direito administrativo é o ramo do direito que estuda a administração pública. É o ramo do direito que vai estudar as relações da administração pública, a sua estrutura, a sua atividade, o que é uma licitação, concurso público, como é que funciona isso? Esse é o objeto de estudo do direito administrativo. Então, sem maiores delongas, com essa introduçãozinha já feita, eu vou trazer aqui para vocês agora, ficando pequenininha aqui para não atrapalhar, a nossa primeira questão, que vai dizer para a gente o seguinte: com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue. Em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Meus queridos, essa questão exigiu de vocês o conhecimento dos sentidos da administração pública. Porque o direito administrativo, ele estuda a administração pública. Ok, eu entendi. Só que a administração ela pode ser vista do ponto de vista objetivo e do ponto de vista subjetivo. O que isso quer dizer? Vamos às nossas anotações aqui para responder essa questão. É o seguinte, deixa eu sair da tela para não atrapalhar vocês aqui na visualização. Galera, a administração pública ela pode ser compreendida como o conjunto de órgãos, entidades, e agentes públicos no exercício da função administrativa do Estado. Então, a administração pública é, portanto, toda a estrutura desenvolvida, arquitetada, arcabouçada, estruturada pelo Estado para entregar a função administrativa. Segurança pública, saúde, educação, rodovias, ruas como um todo pavimentadas, organização do trânsito e por aí vai. Previdência, né, no caso do INSS. Isso tudo faz parte da função administrativa do Estado. Então, toda a estrutura que o Estado desenvolve para fazer isso é a tal da administração pública. Só que existem dois sentidos de ver isso: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. No sentido objetivo, e aí novamente eu vou sumir aqui a tela, nós temos a ideia de que estamos falando do objeto. Então, no sentido objetivo, tá aqui, ó, falando do objeto. E no sentido subjetivo, nós estamos falando do sujeito. Então vamos lá, como eu te disse, estamos falando no sentido subjetivo. Quando eu falo subjetivo na minha vida, isso é subjetivo. Isso quer dizer o quê? Isso é uma opinião sua, isso está ligado à sua pessoa e à sua leitura da situação.
Bom, se eu falo de sujeito, qual é a pergunta que nós fazemos a um verbo para descobrir o sujeito de uma frase, de uma sentença? Quem? Já quando nós falamos no sentido objetivo, isso é objetivo. É porque isso está ligado à coisa, né? Não à pessoa. Isso não vai de pessoa para pessoa, é algo claro. Então, para mim, isso está ligado ao objeto. Qual é a pergunta que nós fazemos ao verbo para descobrir o objeto de uma frase? O quê? Logo, portanto, nós temos aí a ideia de que sujeito, eu pergunto quem? Objetivo, sujeito, quem? No sentido objetivo, objeto, o quê? Vamos lá. A administração pública é o quê, pessoal? É o conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos no exercício da função administrativa. Pergunte para essa frase, vou aparecer aqui de novo, pergunte para essa frase qual é o sujeito. Órgãos, entidades e agentes públicos no exercício da função administrativa. Quem exerce a função administrativa? E a resposta será órgãos, entidades e agentes públicos. Esse é o sentido objetivo. Agora, pergunte: órgãos, entidades e agentes públicos no exercício da função administrativa. O que órgãos, entidades e agentes públicos exercem? A função administrativa. Essa é a resposta do sentido objetivo. Cuidado com os sinônimos. Sumindo aqui de novo para poder escrever aqui no cantinho. Atenção aos sinônimos. Por que atenção aos sinônimos? Porque olha só, galera. Subjetivo é sinônimo de formal, que é sinônimo de orgânico. Esse aqui é o que menos cai em prova, orgânico. Por quê? Porque a resposta está dada, né? Orgânico, órgão. Objetivo é sinônimo de material. E o último, que também é o que menos cai, porque já dá a resposta, funcional. Porque funcional, função. Beleza, galera? Então tá aí para vocês. Agora a gente volta na questão. Em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa, de forma a balizar a execução da função administrativa. Atenção, 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 atenção. Ok, ok, ok. Preste atenção aqui no seguinte, galera. Muita gente erra essa questão e fala assim, galera, ali, ó, tá certo. Porque disse ali, ó, designa os entes que exercem a função administrativa. Falou de função administrativa, atividade administrativa. É o sentido objetivo, né? Que é o que faz. Qual é o núcleo dessa frase? Ali está dizendo que a administração pública, no sentido objetivo, designa os entes que exercem a função administrativa. O núcleo é o que eu apontei na seta. Os entes. Entes, órgãos, agentes públicos, entes é sinônimo de entidades, está ligado ao sentido objetivo ou subjetivo? Ao sentido subjetivo. Então, o gabarito dessa questão é helado, como diria Cebolinha. Beleza, galera? Brincadeiras à parte, vamos então agora para a nossa segunda questão aí na tela para vocês. Vamos lá. Diz o seguinte, a nossa questão número 2. Acerca da administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir. Qual é esse item a seguir? Não há exclusividade no exercício de suas funções típicas pelos poderes dos Estados. Bom, eu vou responder a questão 2, mas antes eu vou analisar a questão 3 junto, porque a explicação vai dar o tom. A questão 3 pede para a gente julgar um item também. Diz assim, ó, em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham as funções administrativa e política. Meus queridos, para a gente entender, a gente tem que trazer uma telinha em branco aqui para falar o seguinte. Vamos lá. A gente tem no nosso país o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A nossa questão, ela diz o seguinte, que os poderes desempenham suas funções típicas com exclusividade. Galera, cada um dos poderes tem função típica e função atípica, ok? Então, o poder executivo, ele tipicamente administra, mas o legislativo, atipicamente, também vai administrar e o judiciário também vai administrar. Então, cabe ao executivo atividade de previdência, atividade de educação, de saúde, organização do trânsito, a gente já até citou aqui. Mas o legislativo e o judiciário também fazem concursos públicos, licitações, celebram contratos, pagam seus servidores, nomeiam eles, punem eles,
tudo isso faz parte da função administrativa. Beleza. Vamos lá. O legislativo, ele legisla, né? Além de fiscalizar, tá bom? São as duas funções típicas do legislativo. Sendo que o executivo também legisla, através de medidas provisórias e leis delegadas, e o judiciário também legisla, através da edição do regimento interno dos tribunais do judiciário. Então, é a função típica do legislativo, fazer as leis e também fiscalizar, mas atipicamente o executivo e o judiciário também legislam. E por fim, a gente tem o poder judiciário, que desempenha a função jurisdicional, exerce jurisdição, mas que atipicamente o legislativo também exerce jurisdição. Meus amigos, um detalhe, tá? Lá na aula de constitucional, o professor de constitucional vai botar um julgar aqui. Tá? Eu acho, pelo menos, o pessoal de constitucional normalmente tem esse hábito de colocar isso aí. Sigam o que ele orientar na aula dele para as questões de direito constitucional. Mas aqui a gente no direito administrativo não costuma botar o julgar ali, porque a gente entende que o executivo, tecnicamente, eu diria a doutrina majoritária, diz que o executivo não exerce jurisdição. Mas enfim, de qualquer maneira, já ficou muito claro aqui para a gente que as funções dos estados, elas são desempenhadas, né, não com exclusividade. Então, este é o cenário das funções estatais. 3 poderes, cada um com sua função típica, mas você vê que os outros poderes acabam também desempenhando a função típica daqueles anteriores, daqueles seus parceiros, os outros poderes, né, de maneira atípica. Isso aqui é o princípio da separação dos poderes e também chamado de teoria dos freios e contrapesos, onde um poder ele acaba exercendo o outro e limitando um pouco o outro, de certa maneira. Beleza. Então a gente consegue já responder a questão número 2 e dizer que ela está certa, porque de fato a atividade dos poderes não é desempenhada com exclusividade, porque os outros poderes desempenham suas atividades atipicamente. Agora vamos lá. Eu botei aqui no nosso quadrinho a função política do Estado? Não. Eu botei a função administrativa, a função legislativa, a função jurisdicional e até a fiscalizatória. Mas a função política, e entenda que a política é a linguagem de um modelo de organização estatal, essencialmente da democracia, inclusive, né? É uma linguagem da democracia, de você eleger representantes, deles tomarem decisões do nosso país, se vai trabalhar com a taxa de juros alta ou baixa, se vai, por exemplo, combater a inflação, se o câmbio, por exemplo, vai ser flutuante ou ele vai ser sempre valorizado para manter uma paridade com o dólar. Isso é uma decisão política. Tá? E aí, a questão número 2 diz que a administração pública, em sentido estrito, aí vamos lá, ó, diz que a administração pública, em sentido estrito, engloba os órgãos administrativos, os órgãos governamentais. Bom, existe o sentido estrito e o sentido amplo. Para responder essa questão, você tem que me dizer o seguinte: onde está a administração nesse nosso quadrinho? A administração pública é isso aqui, ó. Sempre que o Estado estiver desempenhando sua função administrativa, nós estamos diante da administração pública. Então, a administração pública é isso aí que você está vendo. Tá bom? Isso é administração pública. Beleza. Logo, a administração pública é o estado do exercício da função administrativa. Ok. Só que onde está a função política aí nesse quadrinho? A função política, pessoal, ela vai entrar basicamente em 2 lugares. Tá? A função política, ela vai entrar. Vamos lá, deixa eu botar uma corzinha aqui pra gente. Ela vai entrar, ó, função política do Estado. Ela não é uma função de um dos poderes. Ela é um exercício do poder estatal. É uma forma de exercício do poder estatal. A função política do Estado, ela entra aqui, ela entra aqui. Porque quem são os políticos? Você pensa, por exemplo, em prefeitos, governadores e presidentes. São políticos, né? Beleza. E são políticos também o pessoal legislativo, né? Vereadores, deputados, senadores. Então, pessoal, eu tenho político onde? Eu tenho político na alta cúpula do executivo e tenho político no legislativo. Logo, se eu tenho político no executivo, significa que aqui, num sentido amplo, quando eu falo administrar aqui, eu não estou falando somente administrar, eu estou falando também exercício da função que política. Você entendeu o que eu quis dizer? Que num sentido amplo, a administração pública, ela engloba a função administrativa, que é o que ela efetivamente é, né? Mas ela engloba também
uma função... Peraí, deixa eu apagar aqui. Acabei invertendo ali, rapidinho. Vou apagar. A administração pública, num sentido amplo, ela engloba a função administrativa e a função quê? Política. Já no sentido estrito, a administração pública propriamente dita engloba somente a função administrativa. Que seria o quê? O que eu marquei no marca-texto. Só que, repito, no sentido amplo eu quero colocar a função política do Estado ali. E não é uma função de nenhum dos poderes, mas está presente em 2 dos poderes, que é na cúpula do Executivo, onde você tem o chefe do Executivo e os ministros do Secretário de Estado, e no Legislativo, fazendo as leis, aquela coisa toda. Então, galera, num sentido amplo, você engloba os órgãos administrativos e governamentais. Num sentido estrito, você só falaria dos órgãos de natureza administrativa. Aqueles que só atuam meramente desempenhando a função administrativa. E eu não falo da alta cúpula. Porque não é mero exercício de função administrativa decidir se o campo vai ser depreciado ou não. Decidir a política industrial do país, se vamos ter ou não ter política industrial. Por aí vai. Beleza, galera? Então, voltando para a nossa questão aqui, saindo dessa telinha. A primeira questão. Tá certa? Não há exclusividade no exercício das funções típicas pelos poderes do Estado, não há. E a segunda, olha aqui, ó, no sentido estrito, que engloba somente a função administrativa. A administração compreende os órgãos administrativos, ok? E governamentais, não. Órgãos governamentais é no sentido amplo. Por quê? Porque aí eu estou falando da função política, que desempenham as funções administrativa e política. Eu só tenho a função política quando falamos em sentido amplo. Beleza, pessoal? Então, o gabarito da nossa questão número 3, segunda desse slide, é errado. E assim eu fecho com vocês essa parte inicial introdutória. No próximo bloco, a gente vai falar de princípios da administração pública. Vejo você na próxima. Salve, salve, meus amigos e amigas do Focado no Edital. Voltei para corrigir 2 questões com vocês, finalizar aqui o nosso conteúdo, as nossas correções desse nosso primeiro simulado. Galera, as questões, deixa eu ficar pequenininho aqui para vocês, é a questão de número 4, na sequência do bloco anterior, que diz o seguinte: com base nos princípios do regime jurídico administrativo e nas regras relativas à contratação direta pela administração, julgue o item que se segue. O princípio da indisponibilidade do interesse público é intrinsecamente ligado ao princípio da supremacia do interesse público, isto é, a incapacidade da administração de livremente dispor de bens e do interesse público sob sua tutela. Evidentemente que as nossas questões são CESP-UNB, modelo de certo e errado. E o gabarito dessa questão é certo, pessoal. Por quê? Muitos de vocês batem em 2 pontos aqui. Primeiro, eu vou na explicação inicial sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público e o seu conceito transcrito na questão. É a parte final ali, deixa eu marcar para vocês. Ó. É o seguinte, isto é, ele fala aqui, ó, princípio da indisponibilidade, vou colocar aqui o marca-texto, princípio da indisponibilidade do interesse público, depois ele diz, ó, é a incapacidade da administração de livremente dispor de bens e do interesse público sob sua tutela. Essa parte está perfeita. Por quê? O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele diz basicamente que o agente público, os agentes da administração pública, a administração pública, não pode dispor, abrir mão. A palavra dispor quer dizer abrir mão. Abrir mão do interesse público. Então, portanto, estamos diante de um conceito perfeito. Por quê? Ao dizer que o interesse público não está à disposição da administração de seus agentes, quer dizer que a administração de seus agentes busca o interesse público e dele não podem se afastar em hipótese alguma. Devem sempre buscar o interesse público e dele sempre estarem juntos, não podendo abrir mão dele. Vamos lá. Se eu te devo um dinheiro, vou à sua casa contar uma história triste, dar uma satisfação. Seu irmão ou sua irmã abre a porta, eu conto a história triste, você foi comprar pão. E eles vão lá e falam assim, olha, você não deve mais nada ao meu irmão, à minha irmã. A sua dívida está perdoada. Por um acaso, o seu irmão ou sua irmã tem legitimidade para abrir mão de uma dívida que é em seu benefício, de um crédito que é seu. Eu devo a você, eles podem perdoar essa dívida? Claro que não. Por quê?
os seus direitos, o seu interesse, não está à livre disposição do seu irmão, da sua irmã. O interesse público é a mesma coisa. Um agente público não pode renunciar a uma receita, deixar de aplicar uma penalidade, deixar de, por exemplo, quando a gente estuda a responsabilidade civil do Estado, é um exemplo clássico de questões de prova, do CESP, inclusive. Se o Estado é condenado a indenizar algum particular, e aí depois, nessa ação onde ele indenizou o particular, ficou comprovado dolo ou culpa da administração pública, do agente público, o Estado pode ou deve mover uma ação regressiva contra o agente, cobrando agora do agente que fez a administração pagar o particular, indenizar. Deve cobrar do agente. Não é uma faculdade, é um dever. Por quê? Porque o interesse público não está à disposição dos agentes da administração para eles, não, o cara é gente boa, não vou processar ele não. Tem que mover a ação regressiva contra o agente. Se ficou comprovado que ele praticou aquilo com dolo ou culpa, tem que mover a ação. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Essa parte, beleza. Agora, o princípio da indisponibilidade, ele é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Por quê? O princípio da indisponibilidade, ele basicamente vai ser a mãe de todos os demais princípios, à exceção de um que eu já vou falar. Quais são os outros demais princípios? Bom, já que você não pode se afastar do interesse público, então, deixa eu ficar grande aqui rapidinho. Então, se você não pode se afastar do interesse público, você vai ter que atuar dentro da lei, princípio da legalidade, de maneira impessoal, princípio da impessoalidade, de maneira honesta, princípio da moralidade, dando publicidade, princípio da publicidade, levando em consideração a questão da economicidade, princípio da eficiência, sendo ponderado, não praticando excesso, princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e tantos outros. O princípio da indisponibilidade, portanto, é um dos pilares do chamado regime jurídico administrativo. Do outro lado, sustentando esse palco da nossa matéria, que se chama regime jurídico administrativo, nós temos o princípio da supremacia do interesse público, que é a mãe dos poderes da administração. Poder de polícia, poder regulamentar, entre outros. Porque o interesse público, ao mesmo tempo que vem com uma série de limites, porque você tem que sempre buscar ele, o interesse público também empodera aqueles que o buscam. Permitindo, por exemplo, ao Estado fazer uma desapropriação, cobrar impostos, fazer contribuições previdenciárias compulsórias, que é o caso do INSS. A gente não tem escolha. Por uma questão coletiva, todo mundo paga para financiar a previdência para todos. Isso é o quê? Poder de polícia. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, de um lado você tem a indisponibilidade, que traz uma ideia de restrições. Do outro lado você tem a supremacia, que traz poderes, prerrogativas. Esses poderes não estão intrinsecamente, intimamente conectados. Um é inerente ao outro, porque eles são pilares do mesmo regime, do mesmo cenário, do mesmo palco, que é o regime jurídico administrativo. Por isso que a questão está absolutamente correta. Beleza, galera? Vou ficar pequeno aqui de novo. Vamos agora para a nossa última questão deste nosso simulado. Julgue o item acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal e dos aspectos relativos à administração direta e indireta, estruturação, características e descrição de órgãos e entidades públicos. A proibição quanto à divulgação publicitária do nome de uma autoridade particular como responsável pela execução de uma obra pública visa resguardar o princípio da impessoalidade. Galera, absolutamente correto. Vamos lá. A proibição quanto à divulgação publicitária do nome de uma autoridade particular como responsável pela execução de obra tem a ver com impessoalidade? Claro. Por quê? O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, dando um perfeito exemplo do que seria a aplicação do princípio da impessoalidade que está no 37 caput, diz que obras, programas, serviços do governo devem ter publicidade de caráter educativo, informativo e de orientação social. Só que dessa publicidade não pode constar nomes, símbolos, imagens e nada que venha caracterizar promoção pessoal. E isso aqui seria uma promoção pessoal, constando o nome, por exemplo, de uma autoridade, mesmo que seja uma autoridade particular, como responsável pela obra. Por quê? Quem faz a obra não é o Igor, ou o Manuel, ou o Tiago, ou o Rian, ou a Roberta. Quem faz a obra é o poder público, é a prefeitura, é o governo do estado, é a União, é o INSS, é a Fiocruz, é a entidade, é o órgão e não a pessoa. O princípio da impessoalidade afasta a ideia de pessoalidade. Então, não sou eu ou você que fazemos
e sim o Estado. Beleza, meus queridos? Fecho aqui com vocês a correção do nosso simulado. Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham ido bem e vejo vocês no nosso curso completo de questões e também no nosso curso teórico. Beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau, tchau.